Hoje ficamos até mais tarde aqui para poder prestar contas de algumas ações e, ao mesmo tempo, poder fazer um pouco mais de manifestação em homenagem às mulheres. Mas eu começo esse meu pronunciamento informando a todos os acrianos. Ontem tive a oportunidade de fazê-lo rapidamente aqui, minutos antes daquela sessão memorável do Congresso Nacional em que a maioria absoluta de deputados e senadores votou pela derrubada do veto e assim fazer com que os recursos dos royalties do petróleo sejam divididos para todos os estados, todas as unidades da federação e todos os municípios. Dessa maneira, fazendo com que os benefícios desses royalties, que são fruto de uma riqueza nacional, sejam extensivos a todos os brasileiros. Fiquei muito feliz com o resultado dessa votação e principalmente com a firmeza com que o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, conduziu aquela sessão. Uma sessão tumultuada, difícil, com muitas tentativas de atropelamento regimental, mas houve uma decisão política acertada de fazer a sessão acontecer e o resultado foi o resultado que já vinha sendo construído desde o primeiro momento em que esse assunto foi à discussão no plano nacional e principalmente depois de 2011, quando o senador Wellington Dias apresentou um projeto que foi relatado pelo senador Vital do Rego e dessa forma se chegou à aprovação dessa matéria no Senado, na Câmara e depois teve o veto da presidenta Dilma e ontem foi a data em que os deputados e senadores se reuniram para votar esse veto. Então vamos esperar que os efeitos do que foi votado ontem comecem a ser praticados o mais depressa possível em benefício dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros. Fico numa expectativa muito grande de que a gente possa ter os benefícios dos royalties do petróleo usufruídos por todos os brasileiros para investimento, principalmente na educação, na saúde, que não podem esses recursos ser destinados simplesmente para o custeio das ações de Estado do município, mas deve ser um recurso utilizado principalmente para um plano estratégico voltado para a educação, para a saúde, que são áreas essenciais à vida dos brasileiros. Mas, senhor presidente, eu quero informar também que ontem pela manhã, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma e a ministra Miriam Belchior nos deram a boa notícia de que o PAC 2, que é o PAC voltado para as cidades, terá um incremento de 33 bilhões para investimentos em saneamento e mobilidade urbana. Foi isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff anunciou ontem, durante o encontro com prefeitos e governadores, que estados e municípios selecionados na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento receberão 33 bilhões para investimentos em saneamento, pavimentação e qualificação de vias, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esses recursos de 33 bilhões de reais serão utilizados na pavimentação ou recapeamento de vias, no sistema de drenagem de águas pluviais, nas redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, na construção de reservatórios e na captação de água. Também serão utilizados em passeios com acessibilidade, sistemas cicloviários, medidas de moderação de tráfego, sinalização viária e elementos que promovem a acessibilidade universal. São novos elementos num modelo vitorioso de desenvolvimento. Os resultados do PAC 2 até dezembro de 2012 mostram uma execução global de 472,4 bilhões, ou seja, 47,8% do previsto em 2014, até 2014. As ações concluídas somam 328,2 bilhões,
ou 46,4% do previsto até 2014. Na reunião com prefeitos e governadores, a presidenta Dilma destacou a importância do trabalho conjunto realizado pelo governo para atender às novas demandas dos brasileiros, principalmente daqueles que deixaram a pobreza extrema nos últimos anos. Ela destacou ainda que o trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos está mudando o patamar de reivindicação da nossa população, e o investimento em áreas como mobilidade urbana, pavimentação, saneamento básico são essenciais para que o Brasil possa se considerar um país também desenvolvido. Ela lembrou ainda que já foram investidos pelo governo federal 69,9 bilhões nas 3 áreas de saneamento, mobilidade urbana e pavimentação, num esforço de gestão que considera que a cidadania não se constrói apenas com a renda ou com uma colocação no mercado de trabalho, mas é complementada por serviços de qualidade. As pessoas precisam de qualidade de vida e de mobilidade urbana com maior qualidade também nas cidades brasileiras. E quero destacar também, senador Paim, que o prefeito de Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre, estava presente juntamente com o governador Tião Viana, e ambos tiveram os seus projetos contemplados nesse anúncio de ontem da presidenta Dilma e da ministra Miriam Belchior do Planejamento e Orçamento. A Prefeitura de Rio Branco foi contemplada em seu projeto voltado para o sistema viário de Rio Branco, principalmente voltado para a melhoria do transporte coletivo. Teve um anúncio de 51 milhões de reais do PAC Mobilidade Urbana. Então, o projeto apresentado pelo prefeito Marcos Alexandre foi integralmente encampado pelo governo federal através desse PAC 2. E no mesmo ato, a presidenta Dilma anunciou os recursos para o governo do Estado, que são da ordem de 251 milhões para as obras de saneamento, água e esgoto, pavimentação e mobilidade urbana. São recursos que vão significar uma grande mudança na qualidade dos serviços de água e esgoto do Estado do Acre. O governador Tião Viana já vem fazendo um grande trabalho nesse sentido. Ele tem buscado financiamento junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial e ao BID, para justamente poder fazer frente às necessidades do Acre, que são muitas. Eu insisto muito, senador Paim, em bater nessa tecla, porque às vezes, a oposição ao nosso projeto lá no Acre tenta passar a ideia de que nós agimos irresponsavelmente, falando de números, como se o Acre não tivesse mais dificuldade. Não, o Acre continua com muitas dificuldades. O Acre continua com muitas dificuldades e governar o Acre é um tremendo desafio. Governar as prefeituras do Acre é um tremendo desafio. Na semana passada, tive a honra de participar com o governador de vários anúncios de investimentos nas cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri. No sábado estivemos em Tarauacá, num grande ato, um ato de uma simbologia fenomenal, com os índios de Tarauacá, com várias comunidades indígenas. E daí, quando o senador Jorge Viana fazia referência a esses investimentos, o senador Petecão, nosso colega de bancada do Acre, questionou se esses recursos iriam mesmo ser apresentados e dizendo que os próprios prefeitos estavam com dúvida se os recursos anunciados pelo governador Tião Viana iriam ser realmente implementados. Primeiro, veio a resposta do que não colocaram essa dúvida em nenhum momento. Na realidade, não teve prefeito nenhum tendo dúvida de que os investimentos aconteceriam. E segundo aspecto que eu queria refletir, senador Paim, é porque o governador Tião Viana está hoje fazendo os anúncios aos municípios do Acre, levando a equipe de governo e fazendo o trabalho juntamente com as prefeituras, exatamente porque ele saiu na frente
frente, ele apresentou projetos, ele buscou recursos financeiros em várias instituições. Junto ao BNDES, eu volto a repetir, ele conseguiu financiamento junto ao BNDES, conseguiu junto ao Banco Mundial e conseguiu junto ao BID. Esses recursos somados permitem os investimentos que estão sendo feitos para tentar corrigir os déficits que existem no estado do Acre. Déficit de moradia. O governador Tião Viana está com um projeto de construção de 10.200 casas do programa Cidade do Povo. Vale ressaltar que esse programa foi citado como um programa exemplar pela ministra Miriam Belchior no ato de ontem com os governadores e prefeitos das capitais. Então, o governador Tião Viana tem apontado para isso, o déficit do saneamento básico. Tem municípios do Acre com muita carência de água tratada e de esgoto. E o objetivo do governador Tião Viana, e agora com esse investimento anunciado ontem pela presidenta Dilma para obras de água e esgoto, de saneamento básico no Acre, ele pretende, na medida do possível, levar para um índice aceitável de água tratada e saneamento. O objetivo mesmo é atingir 100% da população. O esforço todo será empreendido nesse sentido. E os investimentos estão sendo feitos exatamente porque o governo do Estado se planejou. O governo do Estado conseguiu sanear as suas contas. O estado do Acre é um estado pobre, mas ele tem uma relação dívida-PIB, uma relação favorável, por isso ele tem crédito junto às instituições financeiras. O trabalho do governador Jorge Viana, o trabalho do governador Binho, ao longo dos últimos 12 anos, e agora o trabalho do governador Tião Viana, coloca o estado do Acre como um estado habilitado a receber os recursos, tanto os recursos consignados no Orçamento Geral da União, quanto a busca de financiamentos em outros organismos financeiros. E, por isso, com a soma de esforços, com muita austeridade, com busca de economia mesmo e aplicando corretamente os recursos, tem sido possível a construção desses avanços. Então, eu falo com muita tranquilidade de que estou muito confiante de que esses próximos 2 anos, 2013 e 2014, serão anos de grandes realizações do governo do estado do Acre e também da Prefeitura de Rio Branco. Ontem à noite mesmo estivemos eu, o senador Jorge Viana, o governador Tião Viana e o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, estivemos reunidos com o ministro de Turismo e nessa reunião nós conseguimos a adesão, a aprovação do Ministério do Turismo para o projeto do Shopping Popular de Rio Branco. É um projeto que envolve 17 milhões de reais e vai dar uma grande contribuição para todo o comércio central ali de Rio Branco, que está próximo ao terminal urbano da cidade. Vai ser um espaço que, além de humanizado, além de bonito, ele vai dar uma vida para o setor comercial ali de Rio Branco, daquela área da cidade, e eu tenho certeza que a população vai completamente essa obra quando ela estiver concluída. É uma prova de como o esforço é um esforço que envolve uma relação de parceria permanente, governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, governo do Estado, as outras prefeituras, porque a intenção do governo e do governador Tião Viana é trabalhar com todas as prefeituras. Na próxima semana, por exemplo, já está agendada uma ida para o Vale do Juruá. Estaremos em Cruzeiro do Sul, em Mâncio Lima, em Rodrigues Alves, trabalhando com a população local e com os prefeitos, anunciando quais serão os investimentos do governo do Estado naqueles municípios. E eu quero também me fazer presente com o governador Tião Viana. Então, senador Paim, essa primeira etapa desse pronunciamento que faço foi para
prestar esclarecimentos, levar ao conhecimento dos nossos cidadãos acrianos a respeito desse esforço para conseguirmos os recursos que se fazem necessários para a continuidade dos investimentos e das obras no sentido de construir uma vida cada vez melhor para o cidadão acriano. Esse é o nosso esforço, é o esforço do governador Tião, foi o esforço do governador Binho e do governador Jorge Viana, foi o esforço do prefeito Angelim, agora está sendo o esforço do prefeito Marcos Alexandre. E a bancada federal tem ajudado, na medida do possível, com as suas emendas e com a sua representação política aqui, o quanto melhor qualificada, melhor, para poder também conferir respeitabilidade à bancada federal do Acre, junto aos ministérios, na busca da ajuda necessária para facilitar a gestão dos nossos prefeitos e do governador Tião Viana lá no Acre. Então, senador Paim, concluindo essa etapa, eu quero passar a um outro momento do pronunciamento, porque amanhã comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. E eu iniciei essa semana, segunda-feira, fazendo um pronunciamento a respeito desse assunto, e amanhã, se a gente conseguir reunir quórum aqui, eu quero me fazer presente também para mais uma homenagem, mais um ato, mais uma saudação às mulheres do Brasil e particularmente às mulheres do Acre. Mas eu gostaria de aproveitar esses minutos que me restam para prestar também um pouquinho de contas do que foi aquela audiência pública que nós participamos juntos lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com a presença de 3 ministras. Então, dando continuidade à homenagem que venho fazendo nesta semana de comemoração ao Dia das Mulheres, gostaria de fazer um registro rápido e destacar o encontro importante e repleto de significado que foi a reunião da Comissão de Direitos Humanos com a presença de 3 ministras do governo da presidenta Dilma para a defesa dos direitos humanos, da temática de gênero e para o enfrentamento do racismo. Sob a presidência e por iniciativa da nossa colega de bancada, a senadora Ana Rita, tivemos a satisfação de ouvir sobre as ações do governo em defesa dos direitos humanos, em especial aquelas ações destinadas às mulheres. Ações destinadas às mulheres com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, com a ministra de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, e com a ministra de Política de Promoção da Igualdade Racial, a ministra Luísa Bairros. Tudo isso ocorreu oportunamente nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, que será amanhã. Eu espero que a gente consiga reunir o quórum para poder também ter outras manifestações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Essa boa iniciativa da Comissão de Direitos Humanos nos permitiu refletir e ouvir as cobranças justas e necessárias para que o Parlamento possa contribuir mais a fim de evitar os contínuos casos de violência contra a mulher que sabemos e são registrados todos os dias em nosso país. Foi pedido a este Congresso, por exemplo, a ação para assegurar a extensão de direitos conquistados a todas as mulheres, com a aprovação de 2 propostas de emendas constitucionais que estão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, ampliando a licença maternidade de 120 para 180 dias. Hoje, esse direito beneficia servidoras públicas e empregadas das estatais. A ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, fez um apelo para que o Senado aprove, ainda este mês, a proposta de emenda constitucional, a PEC 478 de 2010, conhecida como a PEC das Domésticas, que estende aos trabalhadores domésticos 16 direitos garantidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais e que não tem, esses benefícios não são extensivos aos trabalhadores domésticos. Felizmente, senador Paim,
A gente teve a notícia ontem de que o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, já designou a senadora Lídice da Mata para relatora da PEC 478, a PEC das domésticas, e a própria senadora Lídice da Mata esteve aqui em plenário, anunciou durante o ato em homenagem às mulheres e também para o prêmio Berta Lutz, né, que foi conferido a 5 mulheres lutadoras do Brasil ontem, a nossa senadora Lídice da Mata, do PSB, anunciou que estava com a responsabilidade de fazer a relatoria da PEC das domésticas e garantiu que vai trazê-la a plenário ainda no mês de março. Então, da nossa parte, e tenho certeza, senador Paim, que é uma luta da qual o senhor tem feito parte ao longo de toda a sua história parlamentar, é uma luta que tem o seu DNA, a sua digital, essa luta em favor das empregadas domésticas e de todos os trabalhadores brasileiros, particularmente das empregadas domésticas. Eu tenho certeza que com os esforços das pessoas comprometidas com a melhoria do trabalhador brasileiro aqui no Senado, essa matéria será aprovada e a gente vai ter as empregadas domésticas do Brasil usufruindo dos mesmos direitos que os demais trabalhadores, com direito a 13º, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e uma infinidade de outros benefícios que os demais trabalhadores têm e os empregados domésticos não têm. Então, isso é também uma responsabilidade nossa. É uma medida de grande impacto, já que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem hoje no Brasil 6,6 milhões de trabalhadores domésticos. E desses 6,6 milhões de trabalhadores domésticos, 6,2 milhões são mulheres. É dever do Congresso analisar esses temas. Também é nosso dever e de todo o Estado defender todos os direitos das mulheres, o fim da impunidade o fim da impunidade é a melhor resposta para impedir a violência contra a mulher e é com a certeza de tolerância zero para com os casos registrados que elas poderão sentir-se seguras e confiar cada vez mais nas políticas públicas, pensadas para garantir a proteção da mulher. Infelizmente, senador Paim, nós vivemos no Brasil um grande contraste que se verifica, de um lado, a participação cada vez maior das mulheres nos postos de comando, a começar pela presidenta Dilma, nossa presidenta, primeira mulher a presidir o Brasil. Nós temos a presença da mulher nos tribunais superiores, no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos a presença de mulheres aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, apesar de não ser ainda em número, digamos assim, que traduza o percentual de mulheres na sociedade, porque para traduzir esse percentual, nós teríamos que ter praticamente 50% de mulheres na Câmara e no Senado. Eu acho que esse é um objetivo que temos que perseguir, e a reforma política, se todos nos debruçarmos sobre ela, quem sabe a gente consiga permitir que haja mais participação de mulheres no Senado e na Câmara, e nas câmaras de vereadores, e nas assembleias legislativas. Mas a gente vive um momento de grande participação, apesar do número ainda não ser aquele que sonhamos, mas já tivemos um avanço importante. Agora, o contraste que eu quero dizer, senador Paim, é que ao mesmo tempo em que nós temos uma presidenta, uma mulher presidindo o Brasil, temos mulheres dos tribunais superiores, temos mulheres ocupando postos de comandos, como na Petrobras, uma mulher no comando da Petrobras, a senhora Graça Foster. Ao mesmo tempo em que temos essas situações, nós temos o outro lado que é chocante, o aumento do número de casos de violência contra a mulher. Então, nós precisamos ter da sociedade uma garantia e das autoridades a garantia do cumprimento
e da aplicação das penas previstas na Lei Maria da Penha, porque é uma lei avançada, é uma lei que dá uma resposta enérgica àqueles agressores das mulheres, mas, infelizmente, a gente tem casos, como eu relatei aqui na segunda-feira, nós temos casos em que as pessoas os que julgam não colocam todos os pingos dos is de uma Lei Maria da Penha. Então, a gente precisa compromisso e atitude em defesa da Lei Maria da Penha, para que as mulheres se sintam seguras, as mulheres se sintam confiantes, e essa confiança será duplamente benéfica para as mulheres, refletirá não apenas na maior segurança que as mulheres terão de denunciar seus agressores, mas também na confiança necessária em suas capacidades, para que possamos todos, em todo o país, termos mais conquistas femininas nos espaços de poder e mais presença feminina no parlamento ou no comando de estados e municípios. Temos hoje o símbolo e orgulho de termos elegido uma mulher para a presidência da República. E isso é uma conquista admirável que nem todos os países conhecem, mas é preciso avançar mais. E nesse ponto gostaria de me somar ao senador João Capiberibe, que durante o encontro com as 3 ministras lembrou com propriedade que estamos ainda longe e diante de um legislativo majoritariamente de homens. Estamos no Senado de homens, com 81 parlamentares, nós temos pouco mais de 10% de mulheres. Nós estamos hoje com, em atividade, só 8 senadoras, porque 2 outras se afastaram para ministérios, né? Mas, mesmo assim, nós temos que reconhecer e reforçar o esforço na aprovação da reforma política para garantir que mais mulheres participem da política. Na Câmara, de um número de 513 deputados, nós temos a representação feminina de 45 mulheres deputadas. É preciso aumentar esse equilíbrio. E esse equilíbrio será tanto quanto maior for a segurança dada às mulheres. Quanto mais segurança as mulheres encontrarem no poder público, quanto mais proteção elas encontrarem no sentido do cumprimento da lei, para que elas possam se sentir livres e com total condição de participar das disputas, maior será a participação das mulheres. O novo Brasil em que vivemos hoje é capaz de conjugar economia e política social, de conjugar renda e inclusão, e deve sim ter a responsabilidade de buscar uma vida sem miséria e sem violência, com homens e mulheres vivendo de maneira harmoniosa. E quero finalmente destacar a clareza da ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, quando reforçou que os direitos humanos dizem respeito a todas as pessoas e que todos nós, sem exceção, devemos nos mobilizar, porque as mulheres são uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. Sem as mulheres, e eu concordo plenamente com isso, os direitos humanos não são humanos. Então, a gente precisa olhar para os direitos humanos com atenção especial para as mulheres, porque elas são as vítimas. Elas são as vítimas dos agressores, elas são as vítimas de uma jornada de trabalho incomparavelmente mais complicada para dar conta, e por isso a gente tem, enquanto homens,
que externar toda a solidariedade às mulheres e a gente tem que se colocar à disposição para criar ambientes de facilitação para que elas disputem em pé de igualdade os espaços de poder com os homens, para que, tendo maior equilíbrio de gênero, a gente tenha também maior sensibilidade na hora das tomadas de decisão, porque as mulheres, com a sua sensibilidade, elas qualificam enormemente as tomadas de decisão de qualquer ambiente de poder. Era isso, senador Paim, muito obrigado pela atenção e continuaremos firmes na luta por maior participação das mulheres na vida política.